Uma bênção ter você acompanhando a nossa transmissão e Deus, esse link, esse desejo de acompanhar o nosso culto não foi por acaso. Deus quer falar ao seu coração. E no final desta pregação, nós teremos um QR Code, um link, e eu quero interagir com você, eu juntamente com o pastor Leno, outros conselheiros e pastores da igreja, nós queremos estabelecer um relacionamento para ajudar você a colocar em prática tudo aquilo que nós vamos ver nesta noite. O tema desta pregação é movidos pela eternidade. E quando eu pensei nesse tema, lendo a palavra do Senhor, veio uma pergunta no meu coração. O que é que nos impulsiona a viver? O que é que nos movimenta a seguir em frente, apesar das lutas e dificuldades que surgem diante de nós? E quando eu penso nessa realidade, uma das coisas que nos ensina muito é o esporte. Dias atrás nós tivemos a edição das Olimpíadas, e era muito legal, muito gostoso a gente acompanhar ali, e apesar da diferença de horário, né, do fuso horário, mas como era bom saber, olha, o Brasil ganhou mais uma medalha, olha, aquele atleta conseguiu seguir em frente, superou dificuldades, e a gente pode extrair muitas lições para a nossa vida, quando nós olhamos para o esporte. Mas tem um evento que acontece na sequência, logo após a edição das Olimpíadas. O que acontece? Quem sabe aí? Isso, então agora já na sequência, dia 28, tem a abertura dos Jogos Paralímpicos. Irmãos, eu gosto das Olimpíadas, mas os Jogos Paralímpicos, eles são assim, eles mostram, revelam o que um ser humano é capaz de fazer para superar e realizar coisas que a gente acha que não seria possível. E a organização desses jogos, eles fizeram uma série de vídeos, é até interessante você assistir, é só buscar o site deles, e lá tem essa série disponível, ela chama O Que Me Move. O Que Me Move. E essa série, ela conta a história de vários atletas que jogam, que disputam nos Jogos Paralímpicos. E eles fizeram um vídeo com um brasileiro. Quem aqui conhece o Ricardo Alves? Alguém aqui já ouviu falar? Então, eu não conhecia. Eu não fico surpreso de que acho que ninguém aqui levantou a mão. Ricardo Alves, ele é capitão da seleção brasileira, tricampeã de futebol de 5. Futebol de 5 é uma modalidade onde pessoas cegas jogam futebol. Eu não sou bom nem no futebol que não é de 5. Imagina esse aqui, não enxerga. São guiados pela bola que tem um guizo, um barulho ali. Mas a história do Ricardo, ela é muito interessante e nos mostra, é um exemplo de alguém que foi movido por algo maior do que as dificuldades. Ele, como uma criança, um menino, brasileiro, ele tinha um sonho, eu quero ser jogador de futebol. Ele tinha esse sonho já desde criança. Só que aos 6 anos de idade, ele começou a apresentar problema na visão. Aquilo foi se agravando. Ele até conta no vídeo, olha, eu comecei aí, de repente eu acordei e minha visão não estava boa, ela foi piorando. Ele chegou ao ponto de não enxergar mais nada. Só que como isso aconteceu aos 6 anos, ele manteve registros na mente dele do que é jogar futebol. Só que aquele sonho praticamente morreu dentro dele. E então, ele, lidando com essa dificuldade, ainda pessoas que chegavam para ele e falavam, olha, você não vai jogar futebol. E aí, aos 10 anos de idade, ele ficou sabendo que havia uma esperança, havia uma modalidade de futebol para pessoas cegas. E então aquilo ressurgiu, reacendeu a chama do sonho dentro dele, ele foi e se empenhou, ele conta que ele ficava horas ali, repetindo os mesmos movimentos, para chegar à perfeição. E ele então, diante de todo esse esforço, ele superou as palavras negativas, ele superou as próprias dificuldades e as limitações que a situação dele quis impor para ele. E ele então hoje é capitão da seleção que já ganhou 3 títulos. E eu não ficaria surpreso se eles ganharem mais um.
porque eles são muito bons. Só que quando a gente olha essa situação, e o esporte ele nos ensina muito, mas a gente sabe que uma medalha, né, um troféu, ele traz muita alegria, mas ele é passageiro. A conquista do Ricardo, ela é passageira, como todas as demais conquistas. Mas eu quero dizer para você uma coisa, existe um prêmio, uma medalha, uma conquista, que não pode ser comparada a nada neste mundo. Sabe o que é isso? É algo que Deus preparou para você. Existe uma realidade que Deus preparou para nós na eternidade. Mas para nós chegarmos lá, para desfrutarmos disso, nós precisamos ser pessoas movidas pela eternidade. E eu pergunto para você novamente, o que é que impulsiona a sua vida? O que move a sua vida? Sabe por quê? Existem pessoas que elas são movidas pelos problemas. Existem pessoas que são movidas pelas preocupações. Existem pessoas que são movidas por sonhos que se limitam apenas a esta terra. Nós precisamos, irmãos, buscarmos ser movidos por algo maior, por algo que ultrapasse a realidade que nós vivemos aqui. E isso nos leva a olharmos para a eternidade. Porque quando a gente busca isso, a gente faz a nossa vida valer a pena aqui e sempre. Ela não vai se limitar aqui. O nosso legado, a nossa influência, o nosso impacto continuará pela eternidade. E por isso eu quero ler com você um texto que nos ensina muito acerca disso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, versículo 18. 2 Coríntios 4, 18. Aqui nós nos deparamos com um texto escrito pelo apóstolo Paulo, servo de Deus, que deixou um legado, um impacto tremendo. E o texto diz o seguinte: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Quando a gente olha para esse texto, só para a gente se situar, Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto, uma igreja que ele fundou. Ele foi o pastor fundador daquela igreja. Ele trabalhou, ele se esforçou para a formação daquela comunidade de fé. E Paulo, eu creio que empenhou muito esforço, muito trabalho para isso. Mas chegou um momento em que pessoas daquela igreja se levantaram contra Paulo. E começaram a desqualificar, a denegrir a imagem dele. Então Paulo, sabendo daquela situação, como um pastor, ele escreve uma carta. E ele deixa claro naquela carta o porquê ele fazia, o que fazia, o que impulsionava, o que movia ele, qual era a razão do ministério dele. E quando nós observamos não apenas o versículo que nós lemos, mas nós vamos voltar e passear um pouco em alguns textos dessa carta, nós vamos observar que Paulo era uma pessoa movida pela eternidade. E ele se torna uma inspiração e um modelo para nós. E eu quero lançar aqui uma pergunta, porque se nós vamos aqui refletir sobre esse tema, movidos pela eternidade, vemos aqui uma pessoa, Paulo, um servo de Deus que era movido pela eternidade, uma pergunta então surge: como que eu e você podemos então ser pessoas movidas pela eternidade, lá dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, em tudo aquilo que fazemos e somos? Como nós podemos expressar e colocar isso em prática? A palavra de Deus vai nos ensinar, então eu quero trazer aqui 3 princípios para a vida de alguém que quer ser movido pela eternidade. A primeira lição que nós aprendemos, Paulo nos ensina que nós precisamos aprender a confiar em Deus e não em nós mesmos. Eu quero ler 2 Coríntios capítulo 1, os versículos 8 e 9, diz assim: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros, que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida.
nós nos sentimos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Amém? Irmãos, quando a gente pensa na história de Paulo, se é uma pessoa que passou por muitas dificuldades, situações terríveis, foi esse homem, por amor ao Evangelho, servindo a Deus. E nesse texto, ele deixa muito claro aqui, olha, ele fala, irmãos, dessa igreja amada que eu trabalhei, que eu fundei, eu quero que vocês saibam que eu passei por situações tão complicadas, situações tão difíceis e tão duras, que eu perdi a minha esperança. Situações em que eu me senti como um condenado à morte. Talvez você já se sentiu assim, diante de um problema, de uma situação, de algo que precisava ser resolvido, e você fala, isso é maior do que eu posso suportar. Dificuldades que surgem na família, e nós estamos aí nesse momento, né, tão complicado na questão da saúde, e outros desdobramentos no trabalho, nas famílias. E acontecem algumas situações, algumas circunstâncias em que nós também nos sentimos assim. Isso é duro demais. Eu não consigo suportar. Eu perdi a minha esperança. Eu perdi a minha esperança com a minha família. Eu perdi a minha esperança com o meu casamento, com o meu trabalho, com a minha vida. Há momentos que a gente se sente assim. Mas aí, Paulo faz essa declaração, olha, isso aconteceu para que eu aprendesse a confiar não em mim mesmo, mas sim em Deus. Irmãos, se nós queremos ser pessoas movidas pela eternidade, nós precisamos desenvolver essa capacidade de aprender a confiar no Senhor. E isso não é algo natural. Isso não é algo natural. Confiar em Deus é um aprendizado. Você precisa desenvolver isso a cada dia. É diante das lutas, das situações difíceis que surgem na sua vida, você buscar a Deus. Você reconhecer que em você não há capacidade suficiente para resolver, mas Deus tudo pode. Eu não sei o que fazer, mas Deus sabe o que fazer. E eu tenho que me agarrar nisso. Eu tenho que me proteger nisso, nessa verdade. Aprenda a confiar em Deus. Sabe, quando nós queremos confiar apenas em nós mesmos, a gente se dá mal. A gente se dá mal. Mas quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós nunca seremos frustrados. Nunca seremos decepcionados, porque Deus é o lugar mais seguro desta terra. Eu desafio você a depositar em Deus toda a sua confiança. A partir desta noite, você tomar uma decisão, eu quero confiar no Senhor. Eu não sei do meu futuro, eu não sei como eu vou resolver essa situação, esse problema. A gente está começando mais uma semana. Segunda-feira geralmente é um dia de tomada de decisões, de desafios novos, mas eu quero deixar essa palavra de esperança para o seu coração. Confie no Senhor. Desenvolva, aprenda isso. Mas sabe, irmãos, além desse aprendizado, além de confiar em Deus, Paulo também nos ensina uma outra verdade. Ele fala nessa carta que nós devemos aprender a viver pela fé e não pelo que nós vemos. Isso está lá em 2 Coríntios 5:7. Esse versículo diz o seguinte, porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Sabe, essa expressão ela é muito interessante, mas também em alguns momentos ela é usada de maneira errada. Às vezes as pessoas confundem e acham que fazer algo pela fé é fazer algo impensado, ser inconsequente, ser irresponsável. Como às vezes as pessoas, né, eu não tenho condições de pagar, mas eu vou comprar isso aqui pela fé. Vai acontecer alguma coisa, e não é assim. A vida não funciona assim. O viver pela fé que Paulo diz aqui, irmãos, não é viver de maneira irresponsável. Esse viver pela fé está ligado com uma vida de confiança plena no Senhor. E aqui nesse ponto, eu quero inserir o exemplo de um outro servo de Deus. Grande servo de Deus. Exemplo de alguém que era movido pela eternidade. Estevão. Quando a gente olha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós vemos aqui algo tremendo na vida desse homem de Deus. Mas voltando um pouquinho,
Jesus, ele exerceu seu ministério aqui na terra, ele então formou o seu grupo dos 12, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e então os discípulos ali continuaram o seu ministério, pregando o evangelho, e ali então iniciava, né, a igreja do Senhor. Grandes coisas Deus estava realizando, conversões, milagres, sinais, mas aconteceu um conflito. E diante daquele conflito, os apóstolos viram que eles precisavam levantar um grupo de homens para trabalhar com uma tarefa. Porque eles falaram, nós precisamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. E então eles falaram, vamos escolher 7 homens, com integridade, que servem a Deus, são fiéis. E Estevão foi um desses homens, compondo esse grupo dos 7. E a Bíblia fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, que realizava sinais e prodígios pelo poder de Deus. Mas o ministério de Estevão começou a incomodar um grupo de religiosos ali, e esses homens então foram e afrontaram Estevão, tentaram debater com ele. Mas a Bíblia fala que esses homens, esses religiosos, não puderam vencer Estevão no debate, diante do espírito pelo qual Estevão falava. Não contentes com isso, eles então subornaram homens para que dessem um falso testemunho acerca de Estevão. E por causa disso, Estevão então foi levado perante o Sinédrio, um tribunal da época, né? E ele foi então ali acusado, e ele teve que então falar diante daquela acusação. Estevão, irmãos, ele faz um discurso incrível. Ele começa a relatar a história do povo de Deus, até chegando em Jesus, mas no final, ele fala a verdade. Ele fala que aqueles homens, aqueles religiosos estavam completamente enganados acerca de Jesus Cristo. Então, diante daquilo, aqueles homens ficaram enfurecidos. Mas, para piorar a situação ali, lá em Atos 7, eu quero ler os versículos 55 e 56, porque nesse momento, quando ali o ambiente estava fervendo, Estevão teve uma experiência maravilhosa. Atos 7, 55 e 56 diz o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Irmãos, que experiência maravilhosa, experiência que acontece com quem é movido pela fé, por quem é movido pela eternidade. Estevão ali, diante de toda aquela situação, ele teve essa experiência sobrenatural, mas aquilo ali foi o que faltava, para que aquele grupo de pessoas, de homens que o acusavam, desejassem matá-lo. Então eles começam a apedrejar Estevão. Era uma das formas de execução da época, algo terrível. Você ser morto, né, por pedradas. Mas naquela situação, Estevão não se defendeu. Naquela situação, Estevão não fugiu. Diante da visão que ele teve, da glória que ele contemplou, sabe o que Estevão fez? Versículo 59, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmãos, Estevão manteve a sua visão na eternidade. Quem é que diante de uma situação sendo apedrejado, ainda vai encontrar forças para orar? E não apenas isso, quem é que diante de uma situação dessa, ali, sendo injustiçado, ainda vai orar e falar: Deus, perdoa? Eu acho que talvez muitos de nós iriam orar: Deus, me livra disso, me protege, me salva, me socorre. Estevão, irmãos, eu acho que o que ele contemplou era tão glorioso, que ele falou: essas pedras aqui são pequenas. E ele então falou: Deus, perdoa, perdoa. Isso me lembra até Jesus, quando estava lá na cruz, ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é gente movida pela eternidade. Gente que na hora da injustiça,
ele é capaz de orar, que diante da adversidade e diante de pessoas que desejam mal para ele é capaz de pedir, Pai, perdoa. E às vezes nós, né, a gente se ofende com tão pouco, irmãos. Mandei um WhatsApp lá para ele, não me respondeu. Estou ofendido. A gente se ofende com essas coisas, coisas tão pequenas. Gente que é movido pela eternidade, irmãos, tem uma fé tão fortalecida por Deus, que muitas situações que hoje podem causar um incômodo, passam a não surtir mais efeito. A gente precisa buscar ter um estilo de vida assim. Pessoas que vivem pela fé e não por aquilo que vê. Pessoas como Paulo, como Estevão, que nos deixaram esse grande exemplo. Mas, ligado a isso, irmãos, um outro princípio que Paulo nos ensina é que nós não podemos desanimar diante da missão que Deus nos confiou. Eu quero ler 2 Coríntios 4:1. E Paulo diz o seguinte nesse texto: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Irmãos, a gente sabe que o desânimo ele é algo que surge na nossa vida. Em várias situações, um desafio que você quer empreender, conquistar, às vezes num estudo, às vezes num trabalho, em algo que você deseja conquistar, muitas vezes nós nos deparamos com as dificuldades, isso traz desânimo para a nossa vida. E também, na nossa caminhada com Deus, a gente pode passar por momentos de desânimo sim. Mas Paulo diz aqui, ele fala, olha, Deus me confiou uma tarefa. Eu passo por dificuldades, mas eu nunca fico desanimado. Eu nunca fico desanimado. E se tinha alguém que poderia fazer uma lista de motivos para desistir, o apóstolo Paulo tinha muitos motivos. Ele poderia fazer uma lista lá, falar, Jesus, você lá atrás, naquela situação ali, eu indo para Damasco, apareceu para mim, falou, né, me chamou. Agora aqui, olha, eu tive que passar por naufrágio, eu tive que passar por açoite, eu fui perseguido, eu tive que fugir, eu passei por situações de nudez, de frio, de fome, tudo isso por amor ao Senhor. Olha, basta, eu desisto. Irmãos, mas ao invés de listar esses motivos, Paulo faz essa declaração, olha, eu nunca fico desanimado. Irmãos, que tipo de gente é essa? Que tipo de gente que não consegue, o desânimo não consegue espaço no coração, de alguém que é movido pela eternidade. E Paulo então, ao invés de desanimar, ele escolhe perseverar, ele escolhe seguir adiante e cumprir a sua missão. Sabe por quê? Ele tinha uma convicção, a minha vida só vale a pena se eu cumprir aquilo que Deus confiou e me colocou em minhas mãos. E por isso, irmãos, há outros dois textos que eu quero mencionar aqui, nessa mesma carta, 2 Coríntios 4, 8 e 9, e Paulo faz a seguinte declaração: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. E lá em 2 Coríntios 4, 16 e 17, por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Amém? Irmãos, gente que é movida pela eternidade faz esse tipo de declaração. Eu tenho muitos adversários, muitos inimigos, mas não me falta um amigo maior, o amigo maior que é Jesus Cristo. Eu tenho dificuldades, mas eu não sou destruído. Passo por dúvidas, mas Deus está comigo. Eu não quero dizer para você que você tem que negar o seu sofrimento, a sua dor, não é isso. Mas gente que é movida pela eternidade, que é movido pelo Senhor, sabe que a dor, o sofrimento, não é o limite, porque Deus é maior do que tudo isso em nossas vidas. E aqui a gente vê um contraste, irmãos.
A gente vê o contraste que Paulo fala do corpo desgastado. A gente sabe que esse nosso corpo aqui, por mais que você cuide, por mais que você tenha cuidado aí com a sua alimentação, tudo, né, exercício físico, tudo isso é muito bom, mas ele tem prazo de validade. Um dia a gente vai deixar isso. Paulo fala, o nosso corpo se desgasta sim, mas o nosso espírito é renovado. O meu corpo está sofrendo, mas Deus renova o espírito dele dentro de mim. E ele fala que, olha, a minha aflição ela é leve. Se Paulo fala que as aflições dele são leves, vendo tudo isso que ele passou, eu fico pensando, como é que ele pode dizer que a aflição dele é leve? É porque ele está comparando. Se a gente olhar só a aflição, a gente vai falar é algo muito pesado, mas ele pega e compara a aflição dele com a glória eterna. Então a aflição é leve e a glória é pesada. Por quê? Porque ele fala, olha, aquilo que está reservado para mim é muito maior e muito melhor do que aquilo que eu passo aqui neste mundo. Por isso que a minha aflição é leve e momentânea. Então, irmãos, quando nós olhamos para a eternidade, a gente não desanima, mas sabe, isso nos potencializa. Isso nos faz avançar, isso nos faz sonhar e buscar fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Por isso, diante disso que nós aprendemos aqui, há algo que Deus deseja de cada um de nós nessa noite. E eu quero fazer um convite para você agora. Um convite muito especial. Porque essa palavra é uma palavra que vem para mudar as nossas vidas. Eu não sei qual é o rumo que você tem escolhido até este momento. Talvez você não faça parte de nenhuma igreja. Você recebeu um convite, ficou sabendo aqui deste culto, veio aqui, Deus falou ao seu coração, mas até hoje você não tomou uma decisão. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero ter uma vida movida não pelas dificuldades, mas movida pelo amor, pela fé, pela esperança que só há em Jesus Cristo. Eu quero dizer a você, há uma esperança para a sua vida. Esse problema, essa dor, essa luta, que está tentando te parar, que está tentando te travar, Deus tem algo, Deus tem resposta, Deus tem mudança, Deus tem uma nova realidade para você. Por isso eu quero convidar você neste momento que sente no seu coração, que o Espírito aí está tocando, está te incomodando. Olha, eu preciso a partir de hoje tomar uma nova postura. Você vai ver aqui na tela um QR Code e um link. O link do site eudecido.org.br. Você pode, pega o seu celular agora. Hoje a gente está nessa realidade, né? Antes a gente até às vezes ficava meio constrangido assim, de estar usando o celular, mas você hoje tem esses recursos, né? Não para atrapalhar o seu culto, mas para fazer você participar de novas formas e novos recursos que podemos oferecer para ajudar na sua caminhada e na sua decisão. Então esse site, você vai entrar ali ou no QR Code, você vai chegar ali em um formulário, né, uma conversa na verdade ali, em que você vai ser direcionado. Então se você hoje quer tomar essa decisão, sabe, se você está sentindo isso no seu coração, não deixe para depois. Aproveite a oportunidade de hoje de viver uma mudança na sua vida. Entra nesse link, entra nesse QR Code. E você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp, onde eu, o pastor Leno, outros conselheiros, nós estaremos ali à disposição para conversar com você, para ajudar você a descobrir mais de Deus, mais acerca de Jesus e como viver essa nova realidade. Sua vida é muito importante para Deus. Deus não criou você para viver sendo guiado por tristezas, viver sendo guiado por preocupações. Deus criou você para ter um relacionamento íntimo, amoroso com Ele. E para desfrutar de uma realidade que não se limita a esta terra.
Porque o nosso tempo aqui, ele é muito pequeno. O nosso tempo aqui, ele é tão pequeno comparado com a eternidade, irmãos, que aqui é só um ensaio. A gente tem que viver com os nossos olhos, com a nossa visão, buscando assim enxergar, Deus, como será maravilhoso partir desta terra e viver para sempre com o Senhor. E Deus deseja que essa esperança seja viva no seu coração. Por isso, não deixe passar esta oportunidade. Entra aí no link. E você que nos acompanha no culto online, aí no chat, nós temos também esse link disponível. Clica aí, siga os passos, entra no nosso grupo, porque nós queremos ajudar você nessa nova caminhada. A distância não vai impedir o amor de Deus de alcançar o seu coração, de você receber ajuda, orientação nessa decisão. Irmãos, nós queremos que muitas pessoas sejam alcançadas com essa palavra. Nós queremos que muitas famílias sejam transformadas com essas verdades. E nós queremos aqui nos unir para ajudar você nesse propósito e nessa decisão. Então, faça essa escolha hoje, não deixe para amanhã. Mas além disso, eu também quero lançar um desafio para você que já serve ao Senhor, mas também ouvindo essa palavra, você entende que você pode fazer mais. Você pode se disponibilizar mais ainda para o Senhor e fazer algo que impacte não apenas este tempo, mas algo que impacte a eternidade. Eu quero então falar de um desafio que, preparando essa palavra, me veio ao coração. Um desafio relacionado às nossas crianças. Irmãos, nós sabemos que vivemos tempos difíceis, confusos, tempos preocupantes. E quando olhamos para as outras gerações, a gente se pergunta, o que será das crianças? Diante de tudo que está acontecendo, diante do que o mundo está se tornando. Semanas atrás, algo que causou muita indignação, né, aqui no nosso país, no meio cristão, foi um vídeo, né, produzido e divulgado por uma empresa do nosso país, colocando crianças ali para falarem de uma ideologia. E aquilo causou, né, muita discussão, revolta. Mas irmãos, como que nós realmente devemos agir diante dessas situações? Será que basta a gente ficar indignado? Como que nós podemos nos disponibilizar para mudar essas realidades? A gente às vezes fica, né, o que estão fazendo com as nossas crianças, né? E a gente quer mudar o mundo. Mas às vezes você pode abençoar uma criança com a sua vida, com o seu tempo, com o seu trabalho. O Ministério Infantil da nossa igreja, semanalmente, eles passam por muitas dificuldades, por exemplo, de mão de obra, de pessoas para servirem ali. Muitas vezes é uma dificuldade ali para fechar uma escala, para atender as crianças, que são tão preciosas e carecem tanto de ouvir essas verdades. E você pode fazer diferença nisso. Quarta-feira, à noite, 19h30, haverá uma capacitação aqui do Ministério Infantil. Foram disponibilizadas 120 vagas, até hoje de manhã tinham 37 preenchidas. Nós precisamos de mais pessoas. E por isso eu quero deixar esse desafio para você. Eu sei que nem todos serão chamados para atuar nesse ministério, mas talvez o Espírito Santo está incomodando o seu coração, e você pode ajudar do seu jeito, aquilo que você tem condições de fazer. O que Deus espera de nós, irmãos, é a disponibilidade de coração. Nesse link você pode entrar também, não apenas para entregar a sua vida a Jesus, mas também para saber informações. Como é que eu posso servir no Ministério Infantil, servir as crianças da nossa igreja? Eu tenho certeza de uma coisa, irmãos, isso vai causar impacto na eternidade. E você vai ser uma bênção, um instrumento do Senhor. Amém? Eu quero orar agora neste momento.
finalizando essa palavra. E eu espero lá eu, pastor Leno, pastora Raquel, todos os demais conselheiros, nós queremos ali continuar esse relacionamento com você, nesse grupo do WhatsApp, para que nós possamos fazer um movimento, irmãos, de pessoas transformadas e movidas pela eternidade, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é incrível. O Senhor, Deus, é capaz de transformar as nossas vidas, de trazer esperança para o nosso coração, alegria, paz, mesmo diante das situações mais difíceis que nós passamos. E aqui juntos nós queremos declarar que nós, Deus, a partir de hoje, queremos ser movidos por aquilo que é eterno. Não seremos movidos, ó Deus, por preocupações, não seremos movidos por dificuldades, não seremos movidos, ó Deus, por aquilo que se limita a este mundo. Nós queremos ser movidos por algo maior, queremos ser movidos pelo Senhor. Deus, nos faça, Pai, a cada dia, ter um espírito renovado, ânimo renovado, um coração cheio de fé, e uma vida, Deus, que valha a pena viver, porque nós queremos sim, Deus, que o Senhor seja a força que nos impulsione a cada dia, em nome de Jesus. Deus, eu oro por aquelas vidas que estão aqui, que estão entregando o seu coração ao Senhor, que a partir de agora estão confiando a sua vida ao Senhor Jesus. Eu oro pedindo, Deus, fortaleça, abençoe, ó Deus, e que a cada dia elas possam conhecer mais do Senhor Jesus. Ó Deus amado, e também oro, Pai, por aqueles, Deus, que sentem esse chamado do Senhor, de servir as nossas crianças, de abençoar, de se disponibilizar. Levanta, Deus, um exército, ó Pai, de homens e mulheres que se disponham para fazer diferença neste tempo. Nós queremos, Deus, passar por este mundo, servir ao Senhor com integridade, com fidelidade e impactar a eternidade com uma vida que fez a diferença, porque o Senhor, Deus, nos chamou para isso. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por esse culto. Obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui e o Senhor está falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém.